A ânima não se apresenta como uma ideia clara, mas como uma ausência que dói. Ela surge quando o sujeito percebe que conquistou tudo o que o ego prometeu, e ainda assim, algo permanece vazio. Esse vazio não é falta de sucesso nem de reconhecimento externo, mas a ausência de contato com a dimensão sensível da psique, aquela que foi silenciada para sustentar uma identidade forte, produtiva e invulnerável. O ego ignora esse sussurro porque foi treinado para valorizar apenas o que pode ser controlado, medido e exibido, enquanto a ânima opera no invisível, no simbólico e no indizível. Quanto mais o ego se fortalece em rigidez, mais a ânima se manifesta de forma indireta. Ela aparece como irritação sem causa, como melancolia persistente ou como uma nostalgia inexplicável por algo que nunca foi vivido conscientemente. O indivíduo passa a sentir que está representando um papel contínuo, atuando para o mundo, mas desconectado de si mesmo. Esse desalinhamento cria uma tensão psíquica constante, pois a essência feminina interior exige reconhecimento, não aplauso. A recusa em ouvir a ânima gera um conflito interno silencioso, porém devastador. O sujeito passa a reagir de forma exagerada a críticas, a desenvolver compulsões ou a buscar estímulos intensos apenas para sentir algo real. Essas reações não são falhas morais, mas tentativas inconscientes da ânima de romper a couraça do ego. Quanto mais ela é ignorada, mais radical se torna sua linguagem. Nesse estágio, a psique começa a sabotar a narrativa consciente, decisões impulsivas, relacionamentos destrutivos e crises existenciais surgem como chamadas à integração. O ego interpreta isso como perda de controle, quando na verdade é um convite à totalidade. A ânima não quer destruir a identidade, mas libertá-la da prisão da unilateralidade. A repressão do feminino interior não ocorre sem custo psíquico profundo. Desde cedo, o indivíduo aprende a suprimir emoções consideradas frágeis, como tristeza, empatia e vulnerabilidade, internalizando a crença de que sentir é perigoso. Essa mutilação simbólica cria uma ferida invisível, que se torna a base de um funcionamento emocional empobrecido e mecanizado. Essa ferida não cicatriza com o tempo. Ela se transforma em uma sensação crônica de inadequação. Mesmo em contextos de sucesso, o sujeito sente que algo em si está errado, mas não consegue nomear o quê. Essa confusão gera autocrítica severa e uma necessidade constante de validação externa, pois o contato com a própria interioridade foi rompido. A ânima ferida retorna sob a forma de sintomas, ansiedade difusa, bloqueios criativos e uma incapacidade de estabelecer intimidade emocional genuína. O indivíduo pode até se relacionar, mas mantém uma distância psíquica, temendo que o contato verdadeiro revele sua fragilidade reprimida. O medo não é do outro, mas da própria profundidade emocional. Quanto mais essa ferida é ignorada, mais ela se infiltra na sombra. O feminino interior passa a ser percebido como ameaça, fraqueza ou algo a ser dominado. Essa distorção cria uma relação hostil com a sensibilidade, levando o sujeito a desprezar aquilo que, na verdade, poderia salvá-lo da aridez existencial. O encontro amoroso raramente é com o outro como ele é. Trata-se quase sempre de um espelho onde a ânima projetada ganha forma. O sujeito se apaixona por qualidades que não reconheceu em si mesmo, atribuindo ao outro uma aura de completude e redenção. Essa idealização cria vínculos intensos, carregados de expectativa inconsciente. No início, a relação parece transcendente. Há a sensação de ter encontrado algo sagrado, uma conexão que dá sentido à vida. Porém, essa experiência não se sustenta, pois ninguém pode carregar a projeção psíquica de outro indefinidamente. O parceiro começa a falhar, não por inadequação real, mas por não corresponder à imagem arquetípica projetada. Quando a projeção se rompe, surge a desilusão. O amor se transforma em ressentimento, acusação e dor. O sujeito sente-se traído, sem perceber que foi o próprio inconsciente que construiu a armadilha. A ânima, ao invés de ser integrada, foi terceirizada emocionalmente. Esse padrão se repete até que a consciência amadureça. Cada relação fracassada é um chamado para recolher a projeção e assumir a responsabilidade pela própria totalidade psíquica. Amar o outro exige antes
reconhecer o feminino interior como parte legítima do próprio ser. Quando a ânima não encontra espaço na consciência, ela domina os sonhos. O inconsciente torna-se o palco onde o feminino reprimido encena suas mensagens simbólicas. Figuras femininas misteriosas, paisagens aquáticas e atmosferas noturnas revelam conteúdos que a razão não consegue traduzir diretamente. Esses sonhos não são aleatórios. Eles seguem uma lógica simbólica precisa, tentando restaurar o equilíbrio psíquico. A água representa emoção profunda. O feminino desconhecido simboliza aspectos da alma não vividos, e a noite indica a travessia pelo território do inconsciente. Ignorar esses símbolos é prolongar o conflito interno. Muitos acordam desses sonhos com uma sensação de inquietação. Algo foi tocado, mas não compreendido. O ego, desconfortável, tenta racionalizar ou esquecer a experiência, reforçando a cisão interna. No entanto, o material onírico retorna, cada vez mais intenso, até ser reconhecido. A escuta consciente dos sonhos é um ato de coragem psíquica. Significa permitir que a ânima dialogue sem censura. Nesse processo, o sujeito começa a decifrar a própria linguagem interior, reconectando-se com dimensões esquecidas da sua identidade emocional e simbólica. O colapso da máscara racional não acontece por acaso. Ele surge quando o indivíduo sustenta por tempo demais uma identidade desconectada da essência. A vida então impõe rupturas, perdas ou crises que desestabilizam a estrutura do ego, forçando um confronto interno inevitável. Nesse momento, o controle deixa de funcionar. Estratégias racionais falham, conselhos externos perdem eficácia e o sujeito sente-se nu diante de si mesmo. Essa experiência é frequentemente interpretada como fracasso, quando na verdade é um processo iniciático de retorno à totalidade psíquica. A ânima emerge com força nesse colapso. Emoções reprimidas afloram, memórias esquecidas retornam, e a sensibilidade ganha espaço. O sofrimento não é punição, mas purificação, pois dissolve identidades artificiais construídas para evitar o contato com a própria vulnerabilidade. Ao atravessar essa queda sem resistência, algo se reorganiza internamente. O sujeito percebe que a força real não está na negação do feminino, mas na integração consciente dele. Anima deixa de ser ameaça e torna-se aliada silenciosa, guiando o indivíduo de volta à verdade da própria essência.